começar contando a minha história, até chegar a parte da minha mãe. Meu nome é Rodrigo, Sabiá vem um apelido que cresceu comigo quando eu cheguei numa comunidade na Zona Sul de Porto Alegre. E eu peguei esse apelido e acabou ficando, e Rodrigo, alguns me chamam de Rodrigo, outros me chamam de Chamar, e eu liguei o útil ao agradável, Rodrigo Sabiá. Com 8 anos, eu cheguei nessa comunidade. Para mim, eram tudo coisas novas, tudo um mundo diferente à parte para mim, sabe? Comecei a ver a violência, drogas, armas, coisas que eu não via, eu assistia pela TV, eu ouvia falar, e eu estava fazendo parte daquilo ali daqui a pouco, né? Com 16 anos, eu comecei a sair para a rua. Como todo jovem, eu comecei a descobrir festas, comecei a descobrir namoradas, comecei a descobrir o que era roupa de marca. Eu quis andar como o vizinho lá da esquina andava, com aquele tênis caríssimo. Quis botar as melhores roupas que eu via na TV, sabe? E tu olhava, pô, eu filho de mãe solteira, com mais um irmão caçula, minha mãe era doméstica. Eles não dão onde que eu trabalhava e meu dinheirinho era para comprar as minhas coisas, mas não era o suficiente. E tu ia vendo fulano andar com aquele lá anda com uma roupa caríssima, aquele lá também anda, e daqui a pouco, pô, eu também quero andar. Um dia bem belo, eu fui lá e comecei achei que era mais fácil para eu andar que nem eles. Pô, eu vou assaltar que nem eles, sabe? E com 17 para 18 anos eu cometi meu primeiro delito, um furto. E assim foi indo, aquilo ali começou a se tornar uma coisa cotidiana na minha vida, sabe? Daqui a pouco eu larguei os estudos, larguei meu trabalho. E com 18 anos eu fui preso pela primeira vez. Bom, para mim aquilo ali era... Eu cresci vendo meus amigos saírem da fase, voltarem, e saírem e entrarem de um presídio, chegar lá e falar diversas histórias. Eu tinha aquela curiosidade de saber como é que é estar dentro de um presídio, como é que é estar ir preso, sabe? Eu fui lá, fiquei 20 dias, eu matei aquela curiosidade, né? Matei a curiosidade e pensei, eu não quero mais, sabe? Não vou mais voltar, tô legal. Só que com 23 anos, eu voltei a cometer os mesmos delitos. Com 23 anos, eu voltei a assaltar, sabe? E diferente das outras vezes, das primeiras vezes, eu cometia furtos. E com 23 anos, eu comecei a cometer assaltos. Diferente das outras vezes, eu cometi os meus delitos, meus furtos com jovens de classe média. Um pegava o carro do pai, outro pegava a arma do pai. E a gente ia lá, cometer os furtos. E eu sempre achei, tu vê acontecer com fulano, tu vê acontecer com ciclano, mas contigo nunca vai acontecer, sabe? Contigo jamais vai acontecer. E aconteceu, eu fui preso pela segunda vez. E diferente daquela outra vez, eu não tinha curiosidade de saber como é que era. Eu não tinha a menor pretensão de ir preso. Eu não esperava ir preso. E fui. Entrei com 23 anos, esperando que eu pudesse sair daqui a 10, 20, 30 dias. Não, fiquei lá. Eu comecei a entrar em depressão. Eu chorava, por diversas vezes chorava, assim. Minha mãe ia lá me visitar, eu estava com olheiras de tanto chorar. Eu queria poder chegar e abrir, mãe, está acontecendo isso. E minha mãe me perguntava, o que está acontecendo, meu filho? Ela achava que eu estava brigando, que eu estava apanhando, sei lá dentro, sabe? Mas não. Eu entrei em depressão, sabe? Eu não conseguia assistir TV, eu não conseguia ouvir rádio. Tudo que tinha relação com a vida aqui fora, eu não conseguia ter acesso, não queria ler jornal, nada. Porque tudo que chamava a atenção na rua e eu não podia estar, eu não podia fazer parte desse mundo aqui fora.
sabe? E eu fiquei assim, dias, semanas, um dia bem sentado lá, eu pensei, eu tenho que fugir daqui, eu tenho que fugir, já que eu não consigo tirar o meu corpo daqui de dentro, eu tenho que tirar minha mente, meus pensamentos, sabe? E eu fiquei pensando, como é que eu vou fugir disso tudo? Como é que eu vou sair disso aqui? Eu me sentia sufocado, eu queria gritar, assim, sabe? Eu queria tirar aquele peso dentro de mim, e eu não conseguia. Um dia bem belo, sentado ali, os caras estavam jogando futebol, um rapaz foi entrar na quadra para jogar, e pegou e me deu um livro para eu segurar. E eu olhei um livro, eu nunca fui de ler um livro, eu nunca li um livro em toda a minha vida. Eu sempre fui o maior preguiçoso para leitura, sempre fui. Eu lembro que na escola a professora dava os trabalhos para fazer, eu ia lá, lia o resumo atrás, ia ali, escrevia e tal, e dava lá, tá pronto, professora. A professora já até me conhecia já. Ô, Rodrigo, de novo tu escreveu, copiou a sinopse do livro de trás, sabe? E eu não mudava nem as palavras, eu colocava do jeito que estava ali, sabe? E assim ia. E eu fui lá e uma semana eu li um livro. Para quem nunca leu um livro, pô, aquilo ali foi uma vitória, assim, sabe? Foi como marcar um gol em final de Copa do Mundo. Assim, eu consegui ler um livro, cara. O nome do livro era Somos Todos Inocentes, da Zíbia Gasperotto. Eu li aquele livro e daqui a pouco aquilo ali começou a mudar minhas ideias, começou a mudar meus pensamentos. Eu pensei, pô, eu tenho que começar a traçar metas, eu comecei a começar a traçar objetivos para quando eu sair daqui. E eu comecei a escrever. Escrevia. Daqui a pouco eu estava escrevendo versos, poesias, coisas que eu jamais imaginei que eu conseguiria fazer, sabe? Jamais pensei que eu pudesse escrever um texto. E eu descobri um talento no escondido. Daqui a pouco eu comecei a procurar um acompanhamento psicológico, porque eu precisava de alguém para conversar. Eu precisava de alguém para passar minhas ideias, para me dar ideias, para trocar uma ideia diferente, porque eu não aguentava mais ficar ouvindo o fulano lá falando sobre matar, sobre traficar, e eu não queria aquilo ali para mim. E o momento de eu mudar era ali dentro. O momento que eu tinha que mudar era ali dentro. Sabe? Não adianta eu querer, quando chegar na rua eu vou mudar, porque não existe. Tem que mudar lá dentro. Sabe? Eu comecei a trabalhar isso em mim. Em 2009 eu conheci o grupo MCs para a Paz, dentro da PEG, sabe? Junto com a doutora Fernanda Bassani e a doutora Maristela Mostardeiro. São pessoas que me ajudaram, me incentivaram e sempre me deram a maior força. E eu comecei, e no grupo eu comecei, as pessoas olham MCs para a Paz e lá cantar. Não, lá somos todos multiplicadores de cidadania, que é o que diz ali. E eu comecei a aprender sobre cultura negra. Eu não conhecia nada sobre a nossa cultura, sobre drogatização, sabe? E aquela ideia, eu fui passando aquela ideia, comecei a mudar aquilo ali dentro de mim. Daqui a pouco, o meu irmão também estava preso. Eu encontrei meu irmão desde 2006, eu não vi o meu irmão, sabe? E a gente sempre foi muito ligado, assim, sabe? E eu não vi o meu irmão, eu encontrei ele, sabe? A gente conseguiu reunir a nossa família ali, eu, minha mãe e meu irmão, dentro de uma cadeia. E a gente conversava assim, cara, a gente tem que sair daqui. A gente tem que fazer algo pela nossa mãe, sabe? Dar uma alegria para ela. Ela passou 5 anos com sacola pesada indo nos visitar. Durante 5 anos. Eu falei, eu não quero ajudar só a mim. Eu quero ajudar o meu próximo. Eu quero ajudar os meus amigos. Porque de 30 amigos, acho que se eu contar no dedo ali, 5 que seguiram o caminho certo e os outros seguiram o caminho do crime. Os que não estão mortos hoje estão presos. Sabe? Eu quero mudar isso em mim, eu quero mudar isso nos meus amigos. Daqui a pouco eu saí e eu consegui um trabalho para trabalhar numa cooperativa não, num galpão de reciclagem, para reciclar lixo. Eu pensei, como é que eu vou fugir disso, cara? Separar lixo dos outros, como é que eu vou fazer para falar para a pessoa que eu não quero trabalhar num lixo? Como é que palavra que eu vou usar, o que eu vou falar, sabe? Eu fiquei pensando, por 2 dias eu fiquei pensando, batutando ali, que eu não queria trabalhar numa reciclagem. Só que daqui a pouco me passou pela cabeça, tudo que eu queria era uma oportunidade para trabalhar.
E apareceu a oportunidade, sabe? Daqui a pouco eu fui lá, comecei a trabalhar, tomei gosto pela coisa, eu vi que ali eu podia tirar coisas boas e que eu podia me ajudar e ajudar outras pessoas. Eu falei pro meu ex-patrão, pô, cara, eu quero abrir o meu próprio galpão de reciclagem, me ajuda, sabe? Me orienta, me ensina. E ele foi lá, me ensinou, daqui a pouco veio meu irmão trabalhar e a gente falou, pô, que a gente tem que abrir o nosso próprio galpão de reciclagem. Depois de muito trabalho, muito suor, sabe? Trabalhar de sol a sol, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. A gente surgiu uma oportunidade de a gente abrir o nosso próprio galpão. Hoje faz 5 anos que a gente tem nosso galpão. E por lá a gente teve a oportunidade de poder dar trabalho para outros jovens. Para outros jovens igual a nós, sabe? Que também não tiveram oportunidades ou que saíram do sistema penitenciário. E foram lá trabalhar com nós. Hoje a gente tem 3 jovens trabalhando com nós. Só que por lá já passaram 50. E é gratificante cada vez que eu encontro um na rua ou vejo um que está bem, está trabalhando em outra área, conseguiu estudar, sabe? E que aquele dinheirinho que ele ganhava lá com a gente, lá conosco, serviu para ele mudar a vida dele, de alguma forma, correr atrás de outras coisas, de outros objetivos da vida dele. E isso para mim, pô, é uma realização de um sonho, sabe? Eu consegui dar a volta por cima, eu consegui dar uma alegria para minha mãe, consegui. Se eu estou aqui hoje é por causa dela, como eu falei no início, ela que praticamente me trouxe pela mão para estar aqui. E cada vez que eu escuto uma história que fala do Tiago, falando da avó dele, eu me emociono, eu lembro da minha mãe, porque sempre foi uma grande guerreira que sempre suou e batalhou muito por nós. Hoje ela, com quase 60 anos, ela tem 2 filhos adotivos, sabe? 2 alemãozinhos, assim. Eu estava falando ali ó, no início, pô, na minha casa são tudo negrão. Daí chega 2 alemãozinhos lá, as pessoas pô, ficam olhando assim, os terroristas. Esses dias eu estava chegando, os caras são ligados no 220. Esse dia eu estava chegando em casa, eu cheguei lá na minha mãe, daí, e um deles ele foi na creche, e chegou e me deu um trabalhinho que dizia assim, obrigado por ser um exemplo para mim, sabe? Bah, aquilo ali mexeu comigo. E eu cheguei em casa e colei na minha geladeira lá, e está até hoje lá. E eu pensei, pá, aquilo ali eu quase chorei, assim, ficou trancado aqui, assim. E eu, pô, ser um exemplo para aqueles 2, sabe? Como é que eu tô... E é um incentivo a mais para eu correr atrás, para eu suar mais, e cada vez que... Porque até hoje eu sou... Agora não, mas até poucos anos atrás, as pessoas vinham em mim, pá, tem uma fita lá, tal lugar. Hoje não, eles sabem que eu estou totalmente fora, mas até alguns anos atrás, vinha o fulano, falando, pá, tem uma fita lá para fazer, tu não quer vir? Não quer só nos levar de carro, sabe? E as pessoas procuram, sabe? Só que ninguém nunca foi me procurar para me dar um emprego, ninguém nunca foi me procurar para me dar um trabalho, sabe? E eu fico triste pelos meus amigos, sabe? De ver a situação deles. E por diversas vezes eles chegam e falam, pá, cara, eu queria poder ter corrido atrás que nem tu conseguiu, ter vencido essa tentação que nem tu venceu, sabe? E já levei vários para trabalhar comigo, mas eles não conseguiram. Hoje eu estou montando uma cooperativa onde eu quero dar oportunidades para outros presos, para outros jovens, da fase, jovens de abrigo. Eu estou correndo os papéis, tudo para fazer isso, porque a gente tem que dar oportunidade, a gente tem que incentivar. Não adianta a gente chegar, conseguir e se acomodar, sabe? Porque tem outros lá atrás, tem outros esperando uma oportunidade, esperando uma chance. E a mesma oportunidade que me foi dada, eu quero poder dar para outros amigos, para outros jovens, independente de amigo ou não, para outros rapazes que querem uma oportunidade, que querem uma chance. E a cada dia que passa é uma luta diferente, sabe?
E hoje eu me orgulho muito em dizer que eu sou reciclador, sabe? Me orgulho muito em falar, eu sou reciclador, porque diversas vezes eu chego nos lugares, aí chega lá o fulano, eu sou doutorado nisso, eu sou fulano, e às vezes eu ficava assim, ó, tá, Rodrigo, o que tu é? Sou reciclador. Ficava ali louco de vergonha. Hoje não, eu digo, eu sou reciclador. Eu reciclo o lixo de vocês com o maior orgulho. E de alguma forma a gente recicla vidas, sabe? Somos recicladores de vida. E tem uma frase que a minha mãe fala muito, que pô, tu é reciclador, Rodrigo. E isso tu tá fazendo bem para outras pessoas, sabe? E quando tu tá a serviço do nosso próximo, tu tá a serviço de nosso Deus lá em cima, sabe? Então isso me dá um alívio, assim. Às vezes eu faço pouquinho, às vezes eu faço um nada, mas o nada que às vezes que a gente faz já é de grande ajuda para o nosso próximo, já é de grande, grande, me dá um alívio muito grande quando isso acontece, sabe? Eu me sinto bem, e é bom a gente fazer o bem, é legal, sabe? Fazer o bem faz bem, sabe? Então são essas palavras, muito obrigado a todos, valeu.